bem-vindos à sede cultural da Fundação Logosófica. Em nome do Conselho Diretivo, eu agradeço a presença de todos. Meu nome é Edson Petri, sou advogado, consultor e docente colaborador aqui nesta filial. A Fundação Logosófica, em prol da superação humana, é uma instituição de caráter privado, sem fins de lucro, integrante do terceiro setor e reconhecida de utilidade pública pelo poder público municipal, estadual, federal, conta com autonomia financeira e administrativa e não recebe recursos públicos por força de seu estatuto. Sua missão é divulgar a ciência logosófica, seu método e manter as sedes culturais como estas em que estamos hoje. A logosofia é uma ciência através da qual se conduz o homem ao conhecimento de si mesmo, de seus sistemas mental, sensível, instintivo, visando, a partir daí, o aperfeiçoamento individual. Este não é um evento de natureza política, partidária, nem eleitoral. A Fundação Logosófica é apartidária, não desenvolve atividades de cunho ideológico ou partidário e respeita as opiniões individuais e a liberdade de cada um nas suas escolhas e a expressão do pensamento, dentro dos limites éticos e legais. E cada um de nós aqui que está presente recebeu uma pasta que contém materiais de divulgação e que contém uma ficha, um formulário, onde cada um poderá, ao final, avaliar e também manifestar interesse em receber outros convites para atividades como esta, ou até mesmo para receber um curso de informação. Os participantes deste painel não são filiados a nenhum partido político, não exercem militância ideológica alguma, porém são cidadãos e, como tal, estão aqui em nome para apresentar a visão da logosofia e contribuir para uma reflexão serena sobre este grande tema da democracia no Brasil e no mundo. Estamos aqui com colaboradores que vão apresentar diretamente esta atividade e outros que estão colaborando de outras formas para esta realização. Estou aqui com o Milton Portugal Lobato Filho, à minha direita aqui, à esquerda de vocês, que é engenheiro civil, a Isabelle Martinez Franco, que é médica, e lá na esquerda está o Mário Antônio dos Santos, que é engenheiro civil também, todos aqui colaboradores e docentes desta filial em Curitiba. E falar deste tema da democracia é um dever que temos enquanto investigadores desta ciência logosófica, em razão de uma visão diferente que temos, enquanto cientistas dessa ciência logosófica, de ver que a democracia é uma construção que depende de cada um de nós. Mas, evidentemente, que esse é um tema que requer algum retorno histórico. Eu vou passar aqui ao Milton, que vai trazer para nós aspectos da origem e das características da democracia no decorrer da história e neste momento. E como começar essa caminhada que faz da democracia formal, tal como escrita na Constituição, no artigo 1º, somos um Estado democrático de direito, ninguém tem dúvida disso, mas entre o que está na forma e na lei e na Constituição e a nossa prática, existe uma diferença que vamos examinar aqui. Então, eu estou passando aqui ao Milton para trazer esses aspectos para nós. Boa noite a todos. Estão me ouvindo bem? Sim. Então, essa resposta a essa pergunta que o Edson fez sobre a democracia, como ela pode ser definida, não é uma resposta tão simples quanto parece à primeira vista.
Certamente todos nós aqui temos uma ideia mais ou menos clara desse conceito, mas definir em poucas palavras não parece algo muito simples. Será que se eu perguntasse a cada um dos presentes para definir a democracia em poucas palavras, será que as respostas seriam iguais ou muito parecidas? Eu não vou realizar esse exercício aqui, mas eu realizei ele com outras pessoas antes dessa atividade, com várias pessoas, e as respostas foram bastante diferentes. Alguns responderam que democracia é a presença de eleições, o que está correto, mas não define por si só o conceito. Principalmente se nós considerarmos que alguns regimes ditatoriais também há eleições, como, por exemplo, a Coreia do Norte, que é um regime, talvez o país mais fechado do mundo, né, dando essa eleição uma máscara democrática, né, de legitimidade, de legitimidade mesmo a um regime autoritário, né? Então, portanto, a presença de eleições seria uma característica da democracia. Outros responderam que democracia é governo do povo, né, uma definição clássica, né, o que expressa, sim, uma ideia genérica, mas não é uma definição completa. Né. Outras respostas obtidas. Sistema de governo onde se pode exercer a liberdade. Maravilha, né? Regime onde todos são iguais perante as leis. Legal também. Alternância de poder, imprensa livre, e assim várias respostas, né, mais ou menos nessa linha, algumas iguais. E todas essas respostas me levaram a concluir que não existe uma resposta óbvia e direta para esse conceito. Né? Para definirmos melhor a democracia, nós precisamos juntar vários elementos que a caracterizam. E também, para nós chegarmos a um conceito mais amplo, é importante considerar que as democracias existentes no mundo apresentam diferentes graus de desenvolvimento. Desde aquelas com características autoritárias, até as mais desenvolvidas, que são as que mais se aproximam do conceito. Né? Eu busquei, assim, em várias bibliografias, uma definição mais sintética, mais clara de democracia, mas só encontrei textos muito longos. Né? Mas encontrei um sintético que eu vou apresentar para vocês, que está lá na internet e no Wikipédia, onde lá diz o seguinte: democracia é um regime político em que todos os cidadãos elegíveis participam igualmente, diretamente ou através de representantes eleitos, na proposta, no desenvolvimento e na criação de leis, exercendo o poder da governação através do sufrágio universal. Abrange as condições sociais, econômicas e culturais que permitem o exercício livre e igual da autodeterminação política. Então, é uma definição até sintética e que fala da igualdade, de eleições, de participação do cidadão na criação de leis e no exercício livre da autodeterminação política. Uma pergunta para reflexão, né? Na prática, é assim mesmo que ocorre? Todos exercem livremente sua autodeterminação política? Todos têm os mesmos direitos e oportunidades? Todos são iguais perante as leis? Então, para a gente avançar um pouquinho, e para ilustrar um pouquinho também esse conceito da democracia, a gente vai falar um pouquinho da origem aqui que o Edson mencionou no início, né? A democracia ocidental, ela teve origem em Atenas, na Grécia Antiga, no século V a.C., quando criou-se a ideia da cidadania, que dava a todo cidadão grego o direito de participar da política da cidade, todo cidadão ateniense, né?
Então, esse conceito da cidadania dava aos cidadãos o direito ao voto e de participar das principais decisões a serem tomadas na cidade. Então, para poder exercer esse poder, os atenienses se reuniam em uma grande assembleia, né, era como quase que uma assembleia em praça pública, para tomar as decisões e todo cidadão podia participar. E essa foi a primeira vez na história da humanidade em que se propôs um sistema em que o povo pudesse tomar decisões. E esse conceito da cidadania é, ainda hoje, um dos principais elementos da democracia. Nós podemos dizer que cidadania, ou que exercer a cidadania, é ter consciência dos próprios direitos e obrigações, o que exige, sem dúvida, a mais alta responsabilidade. O termo democracia significa, em grego, poder do povo. Costuma-se dizer governo do povo, mas o significado é poder do povo. E será que na Grécia, lá em Atenas, todos participavam da decisão, todo o povo participava das decisões, né? E é interessante porque, investigando um pouquinho mais, né, eu descobri que os escravos, os presos, obviamente, as mulheres, os menores de 20 anos, os membros das classes inferiores e os estrangeiros não eram considerados cidadãos. E daí, somente um número reduzido de pessoas tinha condições de exercer o direito da cidadania. Só para ter uma ideia, Atenas tinha aproximadamente 140 mil habitantes e somente 20 mil eram considerados cidadãos. Então, isso demonstra que, apesar da democracia grega ter representado um grande avanço para a humanidade, mas ela era ainda muito restrita. Eleger alguém com boa possibilidade de acerto até era fácil, porque as pessoas se conheciam, né? 20 mil pessoas eram as potencialmente em condições de se elegerem ou de darem suas opiniões, né? Então, diante do que ocorre hoje, existe uma distância muito grande. As nações hoje, com milhões de habitantes, é totalmente diferente daquela democracia que se praticava na Grécia Antiga, né? E essa democracia grega durou pouco mais de 100 anos. Eu até não tinha isso claro, parecia para mim que tinha sido muitos séculos. Não, foi pouco mais de 100 anos. E depois dela, o mundo voltou a viver novamente sob regimes totalitários, quase que sem exceção, por mais 2.300 anos. Foi só em 1787, após a Guerra da Independência Americana, que um país voltou a adotar um regime democrático, né? Com a publicação da Constituição Americana, que instituiu um modelo presidencialista, com o legislativo, com o judiciário e a criação da Suprema Corte para garantir a Constituição. Então, a partir daí, a partir da Guerra ou da Independência Americana, né, esse ideal democrático começou a espalhar-se pelo mundo, influenciado ainda pelo iluminismo, né, que tinha como fundamento os conceitos de igualdade e de liberdade. Ele começou a ser irradiado e adotado em vários países e vem, desde então, avançando gradativamente para esse modelo atual que nós conhecemos hoje, em que se busca a participação política de todas as classes e categorias sociais, com algumas variações, né, em cada um dos países, né? Então, voltando à pergunta inicial aqui que foi feita, sobre o conceito, a definição de democracia, né, nós podemos dizer que não há mesmo um consenso, né, que nos apresente um conceito simples
e claro sobre a democracia, mas nós podemos defini-la juntando, sim, os diversos elementos que a caracterizam. E alguns desses elementos se apresentam como mecanismos necessários para a boa prática da democracia, que vem sendo, ao longo da história, aí, aperfeiçoado gradativamente. Então, alguns elementos que a caracterizam já foram até trazidos. Eleições livres, periódicas e idôneas, alternância de poder, livre acesso à informação, transparência e publicidade no trato da coisa pública, multiplicidade ideológica, imprensa livre, acesso à informação, e aí vai. Algumas mais, outras que podem ser trazidas. Mas existem 3 conceitos que eu penso que são os pilares que sustentam a democracia e que a transformam em um grande ideal a ser conquistado, né? Que são os conceitos que já foram trazidos, da cidadania, o conceito da igualdade e o conceito da liberdade. E esses conceitos são conceitos que transcendem o significado comum ao se elevarem à categoria de princípios, quando praticados por cada cidadão com consciência de sua responsabilidade moral e ética perante a si mesmo, perante a sociedade e perante os semelhantes, né? Então, esse princípio da igualdade, na verdade, ele estabelece que todos os homens foram criados iguais e desfrutam dos mesmos direitos e prerrogativas de evoluir e de aperfeiçoar-se, e desfrutam da oportunidade de se tornarem seres cada vez melhores e de contribuírem para o bem-estar da sociedade e da parte da humanidade com a qual interagem, né? O outro conceito de liberdade, alçado à categoria de princípio, ele também transcende a simples ideia da liberdade de locomoção e de expressão, porque ele inspira-se na própria criação, né? que criou o homem livre e soberano de sua vida, ao conceder a mais ampla liberdade de pensar, de sentir, de mover-se, de atuar e, acima de tudo, de exercer o seu livre-arbítrio. E o terceiro conceito, que falamos já, que é o conceito da cidadania, ao assegurar o Estado de Direito a todo cidadão, ele conecta-se diretamente aos princípios da igualdade e da liberdade, fazendo da democracia não somente um sistema político de governo, mas sim um modo de vida a ser conquistado e exercido por cada ser humano, seja ele governado ou governante. Então, me detendo mais um pouquinho ainda nesses 2 princípios da igualdade e da liberdade, eu só queria assim trazer para todos que esses 2 conceitos são 2 dos grandes conceitos tratados pela filosofia, que ao serem melhor compreendidos, têm me ajudado a me colocar melhor frente ao mundo, frente à sociedade e a melhor exercer o meu papel de cidadão, elevando com isso o meu conceito sobre a própria democracia, né? Mas, diante de tudo isso, ficam algumas perguntas aqui para reflexão, né? Então, será que esses princípios vêm sendo plenamente praticados nos regimes ditos democratas? Será que o direito à cidadania vem sendo assegurado a todos? Cada um individualmente, né? Eu tenho consciência dos meus direitos e obrigações para poder exercê-los com responsabilidade? Todos são plenamente livres e iguais perante as leis? A igualdade de direitos, de decisões e oportunidades é assegurada a todos? Exerço minha liberdade com consciência? Tudo deve ser permitido em um regime democrático? Sem dúvida,
tem muitos países que buscam realizar os princípios democráticos. Mas todos, sem exceção ainda, só praticam parcialmente esses princípios. Alguns mais, outros menos. Por que isso ocorre? E sobre isso foi perguntado ao autor da logosofia, Carlos Bernardo Pecote, e ele trouxe os seguintes elementos. Ele disse assim, há algo que não se tem compreendido ainda, principalmente nos países do Ocidente, que é por que, sendo a democracia tão boa, os povos que praticam a democracia encontram tantas e tão graves dificuldades para poder viver em paz e defender-se contra os extremismos que estão sempre à espreita para destruí-la. Quando surgiu o sistema democrático de governo, acreditou-se que era realmente o mais conveniente para o povo, que era o melhor, e o termo democracia se tornou um ideal. Ou seja, tornou-se um ideal porque esse sistema permitia que os seres humanos fossem independentes, vivessem em liberdade e gozassem e usufruíssem desses bens e desses pensamentos, e assim começou a funcionar em uns e outros o sistema da democracia. E daí ele prossegue ainda, A democracia é, sem dúvida, o melhor de todos os sistemas. A democracia é um ideal e continua sendo um ideal. Isto é o pior de tudo. Isto é o mais grave, o mais terrivelmente grave, que continue a ser um ideal. Não se tem levado, pois, à realização desse ideal. E os homens, carentes de conhecimento, incapazes de pensar, acreditaram que era possível governar com esse ideal e se tem governado com esse ideal, enquanto se desenvolvia um processo em todos os povos, precisamente contrário a esse ideal. Será que é uma realidade isso que Carlos Bernardo Pecote afirma, A democracia continua sendo um ideal? O que necessita ser realizado para que a democracia deixe de ser um ideal e se constitua em uma realidade plena? Então eu vou deixar essas respostas para serem trazidas pelos demais companheiros aqui, que vão trazer então alguns elementos. Edson, por favor. Vamos escutar o Mário para ver o que o Mário tem. Microfone. Vamos ouvir o Mário para ver o que ele tem a dizer para nós de democracia. Porque, escutando o Milton aqui, é uma trajetória histórica, é uma conquista, sem dúvida alguma. E, do ponto de vista formal, nós evoluímos muito. Nós temos eleições, temos escolha, participação na comunidade escolar, os diretores são eleitos diretamente pela comunidade, até os síndicos nós elegemos lá nos nossos condomínios. E quando nós pensamos em democracia, pensamos às vezes longe, pensamos muito abstratamente no Congresso Nacional, no Parlamento, nas assembleias, nas câmaras, no Poder Executivo, enfim. E às vezes não pensamos que é preciso que o cidadão aprenda a esta prática democrática. Mário, como é que é possível sair desse ideal e dando alguns passos para a gente tornar a democracia uma realidade? Parece que eu tenho a solução. Não, eu vou só acrescentar alguns elementos. E se detendo, então, assim, no resumo do que o Milton trouxe, que necessita ser realizado para que a democracia deixe de ser apenas um ideal. Então, assim, me preparando para a atividade, recordei de um aspecto vivido e gostaria de começar por ele. É um relato da minha vivência de adolescente, ali por volta de 16 anos, quando pela primeira vez voltou-se e despertou em mim a atenção para a palavra democracia.
a situação envolveu 3 aspectos. O primeiro aspecto era o movimento político do ano lá que estava envolvido, que era 1968. Aí vai um pouco de história, né? Foi um ano que os historiadores e pesquisadores consideram que nunca terminou, de tanta coisa que aconteceu. Quem viveu e está aqui presente pode confirmar isso. E aquele adolescente viveu muita coisa, né? Um outro aspecto era a prática cultural do Grêmio Estudantil da escola que eu frequentava, que era muito intenso, estimulado pela direção da escola, né? E a outra, o terceiro ponto, foi a culminação, numa manhã muito bonita, surpreendentemente, com o cerco policial da escola. Ou seja, alguma coisa a gente fez, né? Mas o que aconteceu? Aquilo significou para mim uns momentos muito difíceis, uma perda assim, momentânea da liberdade. Foi assim pela primeira vez que eu me vi sem liberdade, né? Eu e os demais, né? Mas tudo foi serenado pela direção da escola, com diálogo com o comandante da missão policial, né? Depois eu soube, formalizou-se ali um termo circunstanciado e serenou o assunto. Foi liberado os alunos em grupos, só essa era a condição, grupos assim, quem morava numa determinada região ia embora, né? E os demais ficavam até passar um tempo e depois outro grupamento iria embora. E isso levou horas de impedimento. Só que o assunto começou de manhã, ficou até a parte da tarde. Mas o mais importante eram os motivos daquele fato. Era a posição docente da escola que incomodava, que estimulava os alunos a pensar em atividades complementares, sempre realizado fora do horário dos estudos, né? Com a participação em análise de filmes, documentários, peças teatrais, na organização da escola, e o principal eram os debates que a gente promovia sobre a contracultura, que era muito na moda. Quem viveu isso sabe o que eu estou dizendo, né? Ou seja, era muito forte na época os aspectos da contracultura que se espalhava pelo mundo. Não era no Brasil o assunto, não era no mundo. Da qual participavam desses debates, dessas atividades no entorno, os alunos, estudantes e a comunidade no entorno, né? Professores, artistas, educadores, os jornalistas, políticos participavam dessas atividades. Isso foi serenado e depois veio a atuação docente da escola, né? Interviu posteriormente da seguinte forma: abordou com cada turma o seguinte elemento, que a gente podia viver a liberdade, desde que compreendesse o que era viver a responsabilidade. O lema liberdade com responsabilidade foi repetido por mim, mas muito pouco compreendido naquela época. Voltou? Voltou. Mas muito pouco compreendido naquela época. Naturalmente, então deixa eu me adaptar. É um poder. Agora voltou, não? Vamos. Então, naturalmente, aqueles adolescentes, todos aqueles adolescentes, viviam apenas ensaio de uma democracia ideal. Nada mais do que isso. Após 54 anos, é importante caracterizar como vive a sociedade mundial hoje. Os momentos atuais traçam novos rumos econômicos, é bem evidente, mudanças sociais bem evidentes, sendo que o homem se encontra no centro dessas novas adaptações, vivendo somente as consequências, quanto aos aspectos relativos ao perfil de consumo,
de trabalho e oportunidades. E um estímulo grandioso hoje a viver novos conhecimentos midiáticos, né? Conhecimentos da mídia, conhecimentos voltados para fora de si, caracterizando um progresso no uso dos recursos materiais, uma redução significativa de tempos físicos nas tarefas e uma pretensa satisfação da realidade pessoal. Mas, em contrapartida, a gente pode observar, acentua-se a escassez, a desigualdade, os seres são mais vulneráveis frente às escolhas e decisões e aumenta o nervosismo ambiente. No entanto, esse dito progresso não garante viver um sistema democrático. Mas por quê? Porque a prática democrática não envolve tão somente os progressos materiais, os ideais nobres e as revoluções culturais, tecnológicas programadas. É o que a gente experimenta hoje. Mas é preciso considerar o desenvolvimento da cultura da natureza humana, em seus aspectos mais notáveis, e como esses aspectos notáveis, interferem nas melhorias da vida. Esses aspectos os mais notáveis da natureza humana passam pelo conhecimento das suas realidades e seu aperfeiçoamento. Por exemplo, eu escolhi alguns aspectos notáveis aqui. O da renovação dos valores humanos e o incentivo moral que se deve à juventude. No desenvolvimento dos conhecimentos dos poderes humanos e os benefícios individuais. Na reeducação espiritual, na ampliação do convívio familiar, no aprender a prestar serviço à sociedade sem se deixar ser absorvido por ela. Na prática do livre-arbítrio, ao aprender, por exemplo, onde ocorre um melhor aproveitamento do tempo na vida e como se dedicar ao conhecimento de si mesmo. Esses são alguns aspectos notáveis da cultura humana. O enunciado do sistema democrático, no entanto, como uma aspiração humana ao longo dos séculos, palpita no seio da civilização. Mas a sua prática requer desenvolver qualidades e aptidões básicas do homem. Para viver a democracia, há que compreender o seu propósito, a sua instituição e retirá-la da condição de um sistema ideal, transformando-a em um sistema real. Ao tratá-la apenas como uma condição ideal e assim permanecer, isto atrai as ideologias e suas derivações, o que não contribui para uma democracia real. Esses elementos, de alguma forma, vêm sendo experimentados na nossa sociedade. Voltando para a minha realidade pessoal, ao longo dos anos se apresentaram para mim as situações de recordar aquele lema. Lembra do lema? A professora dizia lá, liberdade com responsabilidade, em conectar a liberdade e a responsabilidade. E eu não entendi. Hoje eu posso dizer assim, né? Mas o estudo da ciência logosofia favoreceu e melhor definir as diversas faces das realidades humanas, com a experimentação da liberdade e da responsabilidade frente a um grande objetivo que a mim foi apresentado, a evolução consciente. Inquieta vocês o uso da liberdade? É difícil assimilá-lo, né? Gostaria de exemplificar com uma imagem da luta e da escravidão. Tanto luta o homem pela ação em exercer a liberdade fora de si, em movimentos de massa e ideológicos, e pensar que por dentro de si se mantém e ainda é tão escravo de preconceitos e crenças. Um aspecto notável no qual devo pensar e que faz parte da cultura humana
é o exercício do poder. O Milton trouxe esse aspecto, né? Como exercitar o poder, já se enquadrando como um símbolo e como o seu emprego pode favorecer a democracia. Mais importante saber quais os poderes que possui o homem e a mulher. Por exemplo, existem poderes comuns a todos da natureza física. Esses que dizem respeito aos sentidos físicos, muito utilizados, o ir e vir, o muito utilizado de expressar e o pouco usado, o de escutar. Concordam com isso? A gente fala mais do que escuta. Mas existem outros poderes que envolvem a natureza humana e lhe dão autoridade. Ao transformar a democracia ideal, ou querer transformar a democracia ideal em democracia real. Mas há que ser aplicado esses poderes primeiro a si mesmo. Eu vou simplificar alguns. Por exemplo, como o poder de observar, né? O poder de adaptar-se, o poder de criar, procriar, amar, pensar, sentir, que permitem ao homem e à mulher desenvolver ou superar-se as suas capacidades internas. Gostaria de fazer um pequeno relato de uma vivência ao tomar contato com o ambiente logosófico. Isso fazem, ou melhor dizendo, ali por volta de 34 anos que eu tinha de idade, na presença dos estudantes e com os estudos semanais. Ficou claro para mim ali o poder da formação do ambiente. Não conhecia isso. O valor do ambiente me fez entender que o esforço deve ser de protegê-lo, ao reunir o homem ou a sociedade em torno de conceitos. E não é isso a prática democrática? Reunir o homem em torno de conceitos? Se não tem conceito, não tem como reuni-los. O ambiente cultivado é fundamental para exercer os poderes naturais da figura humana e fazer da democracia um resultado perene e não transitório. A democracia pode ser vivida, por exemplo, em uma escola, e a gente experimenta muito isso aqui na instituição, né? Na constituição da família, nas reuniões sociais, nas brincadeiras de criança, mas especialmente na formação do indivíduo. Os homens devem aspirar primeiro a viver a democracia na sua vida interna, ainda inexplorada. Gostaria de trazer um elemento, deixa eu ver se aparece. Gostaria de trazer um elemento logosófico, que diz assim: a vida é um espelho onde se reflete o que o ser humano pensa e faz, ou o que os pensamentos próprios ou alheios o levam a fazer. Vou repetir, isso aqui é muito interessante. A vida é um espelho onde se reflete o que o ser humano pensa e faz, ou o que os pensamentos próprios ou alheios o levam a fazer. Os pensamentos nos levam a fazer da vida um espelho, uma hora, algumas vezes, de conciliação, de bondade e resignação, e outras vezes, em oposição, um espelho de vaidades, de ambição e amor próprio. Então, como viver a democracia interna, essa que eu agora há pouco anunciei, no contraditório? Gostaria de enfocar 3 pontos muito importantes para viver a democracia. A democracia está associada à prática do ato de governar. E esta associação, no mundo dos adultos, exige a atenção e não submeter a prática democrática à política de interesses. Mas é quando assim ocorre, e olha que ocorre muitas vezes, como na imagem dos espelhos, geram agentes transitórios das promessas, do engano, da argúcia,
o que deriva inevitavelmente para os extremismos. A participação democrática, um outro ponto, exige a atenção, a assistência em educar, em vários níveis. Desenvolver a capacidade de muitos defenderem e serem defensores da democracia. Mas como? Aprendendo, ensinando a defender a sua mente com novos pensamentos. Isto exige o aperfeiçoamento do poder de pensar e sentir. Para defender as conquistas materiais, territoriais e comerciais, os países hegemônicos, até aqui, inevitavelmente se preparam para a guerra. E é assim, a regra é essa. Para esses países serem defensores da democracia, há que aprender a se preparar para a paz. É mais difícil. Desenvolvendo a responsabilidade pelas ações conscientes e não mais se deixando levar por uma influência de pensamentos. A democracia e seu amadurecimento, há que considerar o homem no centro de gravidade dos problemas e soluções, no presente e no futuro, sendo ele parte das soluções, desde, por exemplo, algo muito simples, o uso da água, até algo muito difícil, prepará-lo para investigar sua origem e destino. Para a democracia deixar de ser apenas um ideal, há que aprender a usar os poderes humanos a favor da prática da superação humana, o que exige aproximar-se da realidade e afastar-se da ficção. Bem, escutando o Mário, nós demos um passo a mais nessa caminhada para tornar a democracia real. É fazer com que o ser humano possa exercer esses poderes a partir da liberdade e da igualdade, né, que o Milton trouxe aqui para nós. Mas eu fiquei me perguntando, e quando eu comecei minha vida profissional, eu fiquei curioso, porque uma maneira de provar que é cidadão, para poder ajuizar uma ação popular, é mostrar e apresentar o título de eleitor. Então eu fiquei assim, até hoje me vem aquela imagem, né? Até que ponto o título de eleitor prova que alguém é cidadão. Então, para a logosofia, a mudança acontece a partir do indivíduo, a partir do livre-arbítrio, que só é livre com conhecimento. E o Mário se referiu ao mundo dos adultos, também se referiu a uma experiência na escola. E será, Isabel, que dá para começar a democracia com as crianças? Então, estão me ouvindo bem? Sim. Vocês já observaram que quando se fala sobre democracia, algumas características se encontram quase sempre presentes? Se fala muito sobre ser o... Não tá, né? Tá? Então tá bom. Sobre ser o governo do povo, como uma antítese aos governos totalitários, mas principalmente como um modelo que se preza pela liberdade, né? Se fala muito em liberdade quando se fala em democracia. E assim, uma coisa que eu observo é que se brava muito, então, sobre pela liberdade, dentro desse conceito, mas muitas vezes aqueles mesmos que se dizem livres ou tanto prezam por ela, são pegos, não sei se vocês já observaram isso, pelas mais diversas correntes ideológicas. Então, sai de uma corrente, mas entra em outra. E, na maioria das vezes, sem perceber que está sendo levado por uma ou outra corrente. É o famoso ir pela cabeça do outro que a gente tanto ouviu durante a adolescência dos nossos pais. E, aliás, né, eu acho que esse é um período, né, da vida que é extremamente eloquente, né, extremamente fácil de exemplificar essa ausência real de liberdade interna que acontece muitas vezes. Acho que todo mundo deve ter passado por alguma experiência em que deixou de fazer alguma coisa pensando no que o amigo, no que a turma ia pensar sobre si. Ali não estava atuando a real liberdade, né, interna. O que estava acontecendo, né?
E eu tenho aprendido, então, na logosofia, que um dos motivos é o fato do homem não ter aprendido a pensar realmente por si mesmo. Né? A utilizar os seus recursos internos, a sua capacidade, que é extremamente ampla, que tem dentro de si mesmo. E aí eu fico pensando que se dentro de mim, em muitas situações, eu não tenho liberdade para fazer o que eu realmente quero, o que eu realmente estou pensando, o que eu estou sentindo, o que eu queria fazer naquela situação, não consigo assumir o governo da minha própria vida, então como eu posso buscar isso fora? Como eu posso estar pensando em buscar, em falar de democracia, em governo dos outros, se eu não consigo governar muitas vezes a minha própria vida da maneira que eu queria? Como eu penso nesse conceito democrático, se na minha própria vida, muitas vezes, o que atua, vamos chamar assim, são pensamentos tiranos, que me impedem de ser ou de fazer o que eu realmente quero. Vocês já pararam de pensar sobre isso? Qual liberdade, então, os povos têm buscado? Ser livre para fazer o que com essa liberdade? Será nobre esse anseio por essa liberdade? Se quer ser livre para pensar, ou que se tem buscado através dela está sendo confundido? Às vezes eu vejo pensar tanto em liberdade, mas eu olho e penso, o que você está fazendo com ela? O que essa juventude tem feito com essa liberdade? Para que a gente está querendo ser livre? Vocês já pararam para pensar nisso ou parecem reflexões muito estranhas e muito diferentes que a gente está fazendo aqui hoje? E dentre essas reflexões diferentes, uma que eu tenho feito, que eu tenho compreendido, é que é necessário estar preparado para ser livre. E eu sei que esse conceito pode parecer muito diferente inicialmente. Então eu vou tentar ser mais clara através de um exemplo da natureza, que muitas vezes consegue representar bem o que a gente quer dizer, né? E eu vou colocar aquela imagem do passarinho, que acho que todo mundo conhece, que é aquele passarinho que viveu sempre dentro de uma gaiola, preso, recebendo, então, alimento, água, abrigo, uma sensação de segurança. Se de uma hora para outra alguém, na melhor das intenções, decidisse abrir essa gaiola e soltar esse passarinho, né, falando, vou deixar esse passarinho ser livre, ir para a natureza, né, quer fazer um bem para ele, o que ia acontecer com ele? Pode falar, é bem fácil a resposta. Ele ia morrer, né? Ele ia morrer. Oi? Se esperto, talvez ele fosse mais seguro naquele momento para ele voltar para a gaiola. Mas se ele fosse seguir o curso, ele morreria, né? Se soltasse ele lá na natureza. Mas porque ele não estava preparado para usufruir daquela liberdade. É claro que a liberdade era melhor, mas ele não estava preparado para usufruir dela. Em contrapartida, aquele pássaro que nunca viveu engaiolado, que sempre foi livre, que desde pequenininho viveu lá na natureza, aprendendo, sim, né, a viver, a sobreviver, a passar pelas dificuldades, ele ia poder usufruir dessa liberdade com mais segurança, porque ele foi preparado para poder fazer isso. Essa imagem eloquente que a natureza nos ensina, será que ela pode ser adaptada para nós, na nossa vida? Eu já parei para pensar alguma vez na minha vida que eu tinha que ser preparado para me fazer livre? Para fazer bom uso da liberdade? E outra reflexão que eu fiz é se seria, então, o preparo das gerações futuras a base, a chave para essa conquista da real liberdade? Vamos dizer assim, criando pássaros livres, desde a infância, que saberiam usufruir dessa liberdade quando crescesse, com responsabilidade. O autor da Logosofia, ele apresenta um ensinamento que eu gosto muito e que trata sobre a importância de preparar a base para o sucesso de um real sistema democrático, em que ele traz assim. Então, vemos que desde faz muito tempo, a humanidade, sobretudo a parte ocidental, adotou para a vida humana um sistema de vida que falhou pela base. Falhou pela base porque desde o princípio, desde que começou a funcionar a democracia em uma nação,
deveria ter sido a principal preocupação dos governantes e governados pensar muito, para poder manter e conservar essa liberdade que lhes escapa pelas mãos pelo fato de não haver aprendido a pensar. Então, essa falha, eu tenho entendido, ela decorre de não haver ensinado os seres a pensar desde cedo. Vamos para mais um exemplo. Eu observo, agora sim que eu me tornei mãe, que desde a infância, muitos pais e cuidadores, não estando preparados, eles começam a minar a nobre função de pensar da criança, que é tão natural nessa fase, né? Todo mundo que tem filho já viveu essa experiência de que eles gostam de pensar, isso é natural deles. E eu observo na minha própria filha que deixá-la utilizar o que a gente chama então de faculdade de pensar leva mais tempo, requer mais paciência e mais atenção da minha parte. Mas quando eu consigo fazer isso, traz resultados mais felizes. E, gente, é claro que é óbvio, mais fácil fazer as coisas por ela. Pensar por ela, impor uma conduta para ela. E aí, eu não posso, eu tento me policiar quando isso acontece para não fazer isso, com esse ímpeto, porque eu não posso querer agir dessa maneira com ela na infância, minando essa capacidade dela de pensar, e aí querer que quando ela cresça, ela se torne uma jovem, uma adolescente, né, uma adulta, que daí saiba pensar, refletir e tomar as melhores decisões por ela mesma, e aí eu ficando brava se ela não conseguir fazer isso quando ela chegar nas fases mais desafiadoras da vida dela. E eu tenho feito uma experiência com ela em que, diante de algumas situações em que ela não quer me obedecer, e geralmente é uma ordem importante para a vida dela, porque pai faz isso com o melhor dos anelos, né? Eu lhe digo assim, então, filha, vamos ser inteligente? Tem que ser inteligente, né? Vamos pensar então sobre o que a mamãe te pediu para fazer? E na grande maioria das vezes, não é sempre, mas na grande maioria, eu vejo que esse estímulo de fazê-la pensar proporciona com que ela movimente alguns recursos internos que ela tem e várias vezes ela consegue tomar a decisão mais feliz. Quando ela não consegue, eu tomo bem por ela, né? Mas assim, várias vezes ela consegue. Esses dias até ela falou, a minha mãe contou que ela pediu para ela fazer alguma coisa dela, ela falou assim, só um pouquinho, eu preciso pensar. Então, a gente vê que esse estímulo vai acontecendo mesmo e vai surtindo efeito, né? E ela tem 2 anos e 10 meses. O quanto somos responsáveis, como sociedade, em preparar essas gerações futuras para saberem pensar e pensar bem por si mesmo? Para poderem tomar as decisões mais felizes e acertadas no futuro? Não apenas na esfera política, estamos transcendendo isso aqui, mas em todos os campos da vida, conseguindo assumir de fato o governo da própria vida. Estamos chegando ao final desse painel, né, sem antes algumas reflexões finais, né, e recordando, né, que é possível ensinar a criança o exercício da democracia. Mas se eu não aprendo a me governar, aprendendo a pensar, né, como é que eu vou eleger outros que vão governar um condomínio, uma escola e uma nação? Será que dá para esperar melhores eleitos, melhores governantes, se os eleitores não melhorarem? Assim, a Logosofia, através aqui da Fundação Logosófica de Curitiba, filial Curitiba, espera ter cumprido, né, com a sua missão de ampliar essa reflexão. E os livros apresentados aqui estão todos disponíveis no portal logosofia.org.br, onde poderão ser baixados gratuitamente. A Logosofia tem, entre outros grandes objetivos, a evolução consciente do homem, o conhecimento de si mesmo, a integração do espírito, o conhecimento das leis universais, o conhecimento do mundo mental, transcendente ou metafísico, a edificação de uma nova vida e de um destino melhor, e o desenvolvimento do domínio profundo das funções de estudar, aprender, ensinar, pensar e realizar também a democracia.
não só aqui entre nós, né, mas quem sabe estendendo isso para outros tantos âmbitos. A Logosofia, a Fundação Logosófica oferece cursos de informação gratuitamente também, né, recordo daquele formulário da pasta que receberam, né, e aquele que poderão ali manifestar o seu interesse em novas palestras, painéis, atividades e até na realização do curso de informação, e aqueles que assistirão pelo canal do YouTube da Fundação Logosófica de Curitiba poderão também manifestar o seu interesse no link que aparece nos comentários. Assim, damos por encerrada essa atividade e convidamos a todos para continuar um pouquinho mais no cafezinho que está aqui servido na sala ao lado. Grato pela presença mais uma vez.